Podcast. Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o Vodcast. O meu nome é Vinícius Coelho e estamos aqui toda semana, claro, sempre com um programa novinho para você. E junto comigo, meu querido amigo Otávio Augusto. Belezeira, Otávio? Beleza, Vinícius? Um vote para todo mundo! E é isso aí, no programa de hoje vamos falar sobre algo que nós usamos muito, né, Otávio? Os podcasters aqui. Vamos falar sobre voz. Né, para você que tem um podcast, de repente tem dificuldade para gravar o próprio podcast, tem uma certa dificuldade na fala, ou de repente falar em público, e também sobre cuidados com a voz. E para nos ajudar a falar sobre isso, trouxemos ela, Júlia Scaranello. Tudo bem, Júlia? Tudo certo, Vinícius, tudo certo, Otávio. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Belezeira aí. E eu quero começar com você falando, se apresentando para os nossos ouvintes, quem é a Júlia Scaranello? Boa pergunta, essa é uma pergunta bem profunda, ótima para trabalhar a nossa voz, né, e dicção. Isso. Bom, vamos lá. A Júlia Scaranello, então, é uma moça de 22 anos, da cidade do interior de São Paulo, Araçatuba, que atualmente está no último ano de graduação em fonoaudiologia, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp da cidade de Marília, e também é violinista, aí nesse meio acompanhando os músicos e sempre acompanhando o nosso instrumento principal, que é a voz. Bom, beleza, Júlia. Então, a gente vê que a Júlia é do ramo vocal, conhecedora de causa, né, Júlia? Sim. Uma graduada aí em formação e tal. E também musicista, né, no qual eu tenho o prazer aí de poder fazer alguns eventos cantando e a Júlia tocando, muito legal. E hoje vamos para nossa primeira pergunta, eu queria saber de você, Júlia, quais são as áreas de atuação da fonoaudiologia? Eu, conversando com você há uns dias atrás, eu descobri que tem várias coisas que eu nem imaginava que a fonoaudiologia abrangia. Eu confesso que eu fiquei surpreso e eu queria que você contasse para nós sobre isso aí. Sim, com certeza. A fono, ela é uma área muito ampla e ainda uma profissão muito nova. Há mais ou menos 40 anos que essa profissão vem atuando no campo da área da saúde e é uma surpresa até para os alunos que se interessam em cursar pela área. Porque não é somente aquilo que a gente ouve. A fono cuida então do problema de audição, ou então ela vai cuidar do gago. Então a fono vai ensinar o gago a cantar para ele não gaguejar? Não, a fono é muito mais do que isso, né? A gente tem cerca de 12 áreas de atuação. Eu vou citar aqui brevemente um pouco de cada área e o que nós fazemos, até mesmo para conhecimento da população. Eu acho muito importante essa divulgação, a divulgação científica, porque em algum momento da sua vida, você precisou ou vai precisar da fono. É verdade. Isso é fato. A fonoaudiologia, ela atua desde o nascimento da criança até aos idosos, né? A gente presta esse atendimento a uma população muito ampla na questão de idade. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre as áreas. A primeira área, a gente pode atuar na audiologia, que como se diz, né, áudio, então serão questões de audição, problemas na condução do som, né, para que a gente ouça do modo correto. Então a fono, ela pode indicar o uso de aparelhos auditivos, realizar exames para investigar se há alguma alteração auditiva, se você tem perda auditiva, se está começando, como que isso aconteceu. Então, além de realizar toda essa investigação, essa avaliação, esse diagnóstico, a gente também faz o tratamento, né? Que seria auxiliar a pessoa a se adaptar a esse aparelho auditivo. E essa é uma questão que vem tendo muito, né? Até em crianças, por conta de contato com fone de ouvido, está sempre no meio de ruído,
Então, a gente também procura auxiliar essas pessoas, orientar que lugares com ruídos, exposição a fone de ouvido por muito tempo pode causar esses problemas. Uma outra área interessante também é a área de linguagem, tanto escrita como oral. Então, problemas que envolvem você se comunicar, problemas de escrita, a gente também está atuando tanto na avaliação, no diagnóstico e também no tratamento. Tem uma área também que chama motricidade orofacial, que a fono, então, vai ajudar a reabilitar as funções que nós temos, que são 5. A respiração, a mastigação, a deglutição, a sucção e a fala. Por exemplo, uma pessoa ela pode estar roncando muito durante a noite. Ela vai lá ver que tá babando no travesseiro, anda com a boca aberta, respira pela boca. A fono pode te ajudar. Olha só. Muita gente não conhece. Olha, Otávio. Onde é o seu consultório, Júlia? Em breve, em breve, assim que eu me formar. Em breve, tá bom. Vou esperar. Em breve eu entro em contato. Seremos pacientes. Com certeza eu vou estar lá para ajudar. Então, é uma coisa surpreendente, né? Verdade mesmo. Que a gente nunca imagina. Cara, vou numa fono para ela me ajudar a respirar pelo nariz. Porque é uma coisa que a gente não para pensar. Poxa, respirar pela boca, será que é certo mesmo? Sim, sim. É uma coisa que acho que todo público deve saber, né? O tanto que a gente pode fazer. E ainda só tá começando, viu, gente? Vamos lá, então. Bom, temos a saúde coletiva também, que é a atuação em UBS, posto de saúde, orientando as pessoas que vão lá à procura de algum auxílio, principalmente orientando as mães na amamentação, que é uma área que a fono vem crescendo muito. Então, às vezes, a criança ela não consegue pegar o peito, ou a mãe ela sente dor, machuca, tem várias dúvidas. A fono vai auxiliar em como ser a pega correta para ter uma amamentação adequada. Caramba! Sim. Essa eu fiquei surpreendido mesmo. Essa a gente não imagina nem quando entra na faculdade. Então, olha só. Sim, é muito legal. E aí a fono pode atuar, né, em maternidades. Na área de recém-nascido é muito ampla, né, as nossas atuações, principalmente na amamentação. A fono também realiza o teste da orelhinha. Quando o bebê nasce, tem que passar por esse teste para saber se ele está ouvindo os sons, se tem algum problema na audição desse recém-nascido. A fono que estará lá para fazer esse teste. A gente faz o teste da linguinha no recém-nascido também, que é para saber se tem a língua presa. Então, se a criança tiver, vai ter que passar pelo médico, vai ter que fazer aquele famoso piquezinho no frênulo da língua, né, para soltar essa língua. Você fala língua presa, aquelas pessoas que falam com língua presa, dá para saber de bebezinho, é isso? Pode. Porque no caso, esse teste da linguinha, a gente consegue olhar que, por exemplo, o frênulo, se você olhar no espelho e levantar a língua, tem uma membrana ali, né? Sim. Então é aquela partezinha, ela pode estar inserida numa posição que vai puxar a sua língua. Então a sua língua, ela pode ficar um pouquinho presa. E isso vai ter diversas alterações. Então, principalmente na amamentação, o bebê não conseguirá utilizar a língua da forma correta para que ele possa sugar o leite e ser uma amamentação efetiva. Caramba. E isso também vai afetar a fala da criança, porque a língua está presa. Então, certas fonemas que a gente fala, né, que são os sons, eles não vão sair adequadamente. Então, aí vai ter aquela língua presa e a criança vai começar a falar, entre aspas, errado. Sim, olha só. Ô, Júlia, nesse caso, aquele famoso picotezinho que dá para poder... Isso. A fono faz isso ou encaminha para um médico para você fazer isso? A fono vai encaminhar para um médico e fazer isso. A gente não realiza esses procedimentos que são invasivos, né? Sim. A gente encaminha e o médico está lá auxiliando a gente. Ah, entendi. Bom, partindo dessa questão, a gente tem também uma área muito legal da fono que se chama disfagia. E essa é mais questão de atuação hospitalar. Então, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar de enfermeiros, médicos, nutricionistas, porque a disfagia ela é um sintoma. E o que é esse sintoma? É a dificuldade, é a alteração da deglutição. Então, a pessoa ela vai ter dificuldade de engolir saliva,
de engolir alimentos. Isso pode nos trazer diversos prejuízos, né? Pode gerar uma pneumonia, pode gerar uma desnutrição. Então, a fono vai estar lá para auxiliar essas pessoas. E também é muito importante no caso de pessoas com câncer de cabeça e pescoço, que às vezes tem que fazer uma cirurgia para remover esse tumor na língua, que é muito importante para a nossa deglutição. Ou às vezes a pessoa sofreu um AVC, um traumatismo craniano, tem uma doença de base, uma demência, ficou muito tempo entubada. Tudo isso são fatores que podem alterar a nossa deglutição, né? Não, é que assim, às vezes tem pessoas que não sabem o que é deglutição. Eu sei, Sim. Mas eu queria que você explicasse o que é deglutição. Não que eu não saiba. É prazer. Mas sim. Às vezes tem gente aí pra ouvindo. gente fica acostumado, né? Mas é difícil mesmo. Pois é. Bom, a deglutição é aquele nada mais é do que engolir alguma coisa, né? Sim, sim. Então, quando você deglute, você engole a saliva, a água, o alimento. Então, deglutição é isso, pessoal. É o ato de engolir alimento, saliva, água, um suco, uma coca. Vocês estão deglutindo. Bacana, Júlia. Então vamos continuar, ainda tem mais um pouquinho para falar. Pode mandar bala. Então temos também a fono educacional, que na verdade vai otimizar esse processo de ensino e aprendizagem, né? Às vezes tem muita criança com dificuldade de aprendizagem, a gente está lá para apoiar. Tem a gerontologia, que vai ajudar na prevenção, avaliação, diagnóstico, prognóstico, de todos esses distúrbios relacionados, por exemplo, à audição, ao equilíbrio. A fono, muita gente não sabe, mas a gente atua no equilíbrio, nas labirintites. Ah, sim. E isso é muito legal, porque geralmente essa parte de idosos, essas alterações de audição, equilíbrio, fala, linguagem, voz, deglutição, né? Todas elas podem gerar um impacto muito grande nessa população. É bem delicado, porque a fono auxiliando nisso, a gente devolve a autoestima da pessoa, devolve aquela vontade de interagir com outras pessoas. Porque, reparem, muitos idosos com dificuldade de audição, eles se isolam, porque as pessoas não têm paciência de repetir as palavras, de falar de um jeito melhor e mais claro para que eles possam entender. Então, eles se isolam e a gente pode devolver isso para eles. É muito gratificante, né? É uma profissão muito gratificante. Bom, temos também a área de fono neurofuncional, que é mais a parte daquelas sequelas de doenças, né? Que podem afetar o cérebro e tudo mais. A fono do trabalho, que inclui a prevenção, a qualidade de vida, a detecção e o diagnóstico de riscos que a gente pode ter no trabalho. Por exemplo, no trabalho como musicista, ao ser exposta por um som muito alto, por exemplo, um trompete. Se ele tocar muito alto ali no meu ouvido, é capaz de depois eu sentir um zumbido, né? Porque foi um som alto, pode lesar com o tempo. Tudo depende da frequência, da duração que você é exposto. E é isso que a fono do trabalho vai avaliar. Se isso é perigoso para sua audição, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode evitar que aconteça algum dano. No caso desse zumbido, Júlia, é um alerta do corpo indicando que tem algo errado, é isso? Sim, com certeza. O zumbido, na verdade, ele tem várias causas, né? Então, por exemplo, no caso de você ir numa festa, você ficou ali do lado da caixa de som. A hora que você chega em casa e deita a cabeça no travesseiro, não dá aquele barulhinho de mosquito? Sim, isso. Sim, isso acontece muito. Por quê? O ouvido nosso tem várias células, né, que são sensíveis ao som. Então, se você tá num ambiente que nem a gente tá aqui agora, silencioso, conversando num tom de voz agradável, tá tudo certo, não vai acontecer nenhum dano. Mas quando a gente é exposto a um som muito forte, que nem eu disse, da caixa de som numa festa, ou às vezes pessoas que são expostas a bombas, fogos de artifício, tiros, isso vai ser um som muito alto e vai machucar dentro da sua orelha. Então as células que estão ali, que captam esses sons, elas se estressam. Então elas fazem um mecanismo
E isso cansa elas, porque elas usam tanta força para proteger a sua audição, que é muito mais do que seu organismo aguenta. Depois, quando ela relaxa de novo, que é aquele tempinho que você dormiu e no outro dia ainda tá na sua orelha, isso daí é porque ela relaxou, seus músculos relaxaram. E todo o estresse que ele passou é esse zumbido que você tá ouvindo. Nossa. Olha só. Ainda bem que minha banda de rock não durou muito tempo, né? Todo ensaio. Ai. É um mecanismo todo fisiológico, é muito complexo, é muito legal estudar isso. E a gente tem que falar, né? Tem que tomar cuidado. Não dá pra ficar se expondo a esses sons todos os dias, né? Porque você vai ter algum probleminha no futuro. É verdade. Não, eu conheci um policial quando eu era criança, assim, onde eu morava. O policial morava na esquina de casa. E ele era realmente surdo. Ele tinha audição bem fraca por conta de usar arma de fogo, né? Sem a proteção adequada. E sem os EPI que a gente fala, né? EPI, Equipamento de proteção. Então é muito importante. E aí a gente pode trabalhar em empresas para conferir se está tudo certo, se estão usando esse equipamento, realizar exames de audição periodicamente, né? Tem empresas que fazem todo ano. Sim. Porque para realmente ver se está sendo lesado esse sistema auditivo da pessoa. Então é bem importante mesmo. Outra coisa que eu já vi com fonoaudiologia, consegui falar de primeira fonoaudiologia aqui, Olha maravilha. só, tá vendo? Olha. Depois você Caramba! acostuma. Fiquei orgulhoso de mim agora. Eu eu vi, né? Vendedores, só que não no caso da audição, né? É o mesmo problema que professor tem. Sim. A voz fica rouca toda hora e tal, porque o cara, né, vendedor, tem que trabalhar com a voz, né? Ele visita, pega chuva, pega frio, pega sol. E eu cheguei a presenciar vários vendedores que tinha que ser afastado porque tava sem voz, cara. Essa é uma das áreas da fonoaudiologia também, né? Claro, estou falando aqui principalmente sobre isso hoje. Então, na voz, o cuidado que a gente tem que ter em orientar professores, vendedores, locutores, cantores, e todo mundo, né? Porque todos nós usamos a voz. Nossa voz é o nosso principal instrumento. Então a gente tem que cuidar dela. É uma área, assim, que vem crescendo, né? Muita gente dando palestra, muita gente gravando vídeos, lives, podcasts. Então, é uma área crescente e é uma coisa pra gente se preocupar, né? Porque a nossa voz tem que tomar cuidado. Vou falar bastante sobre isso. Bom, e aí, para encerrar, além da voz, vou falar de mais 2 áreas, para completar as 12, que uma pode ser a neuropsicologia, que são alguns distúrbios que afetam a nossa comunicação e estão relacionados com a cognição, né, que é o nosso entendimento, a função do cérebro. E a fluência, que é uma área que eu gosto bastante, que além dessa questão de fluência de fala, dicção, entonação, a gente trabalha com a gagueira, com a taquifemia, que é aquela fala rápida, sabe? Aquela pessoa que fala muito rápido, não consegue respirar e você não entende nada, não dá pausa. É esse tipo de pessoa. Se chama esse distúrbio de taquifemia. E tem as disfluências, que é quando a gente dá aquela gaguejada, que pode ocorrer normalmente por conta de nervoso, ansiedade e vários outros motivos, né? Bom, e tudo isso se relaciona com a voz, que é a principal área que a gente vai abordar hoje. Sim. Perfeito. Então, as áreas de atuação da fono, ok, são essas 12. Check. A primeira que você falou, qual que é o nome mesmo? Audiologia. Isso. Essa eu acho incrível, porque uma coisa é você ver, por exemplo, igual você falou, a pelinha da língua ali, que tá com... é visível que tem algum problema, né? Sim. Mas essa parte, quando você consegue fazer a pessoa... Como é que eu posso falar? Você sabe que a pessoa tem um problema que é muitas vezes subjetivo, né? Sim. Porque como é que a pessoa explica que ela não tá escutando se ela nunca escutou direito? É isso
que eu acho incrível. Tanto a fonoaudiologia quanto o médico do olho, como é que chama? O oftalmologista. Oftalmologista, né? Como é que eles têm essa sensibilidade ou as técnicas, né? Pra saber se a pessoa realmente tá ou não tá enxergando, porque é um julgamento da pessoa, né? Exatamente. Não tá ali num exame, igual você faz um exame de sangue e tá lá, ó, tem colesterol, né? Então eu acho essa parte aí muito fantástica, nessa habilidade que vocês têm aí de saber se a pessoa realmente ouve ou não, né? E transformar a vida delas também. Isso, e no caso da fonoaudiologia, quando a gente entra, por exemplo, posso falar do meu curso, né, que eu estou no 4º ano da Unesp. Então, no nosso primeiro ano é tudo muito geral, a gente não tem tanta noção da grandeza que é essa área. No 2º ano, a gente já começa a estudar mais essas áreas específicas da fono. E no 3º, a gente passa a atender a população. Ah, que legal. Então, lá em Marília, a gente tem a clínica, que é o CER, o Centro Especializado em Reabilitação da Unesp. Então, a gente atende essa população de Marília e toda a região. E aí a gente começa a ter esse olhar clínico, né, para a pessoa, sem deixar de ser humanizado, que é o mais importante de todos. Sim. A gente começa a prestar atenção desde o paciente na sala de espera. A gente conversa, tem que se envolver. Então, esse processo de aprendizagem, de ser humano, de avaliar a pessoa, como que a gente faz isso, é muito interessante mesmo. Para saber dessas questões, porque, infelizmente, o nosso sistema de saúde, ele visa muito a reabilitação e não a prevenção. Ah, tá. Então, a maioria das pessoas que chegam pra gente é porque tem algum problema. Não é para eu ajudar que você não tenha um problema. Sim, sim. Então, ela já chega com uma queixa. Por exemplo, quando eu atendo o telefone do lado direito, eu não tô escutando muito bem. Ou o meu filho tá falando enrolado, eu não tô entendendo o que ele diz. Ou eu tô engasgando muito quando eu tomo água. Sempre chegam com alguma queixa. E aí a gente vai fazer um processo de anamnese. E o que é a anamnese? É você fazer várias perguntas para investigar esse problema, né? Então aí você vai perguntar quando surgiu, como começou, desde quando tá sentindo isso, o que mudou. Então aí vai sendo um processo de investigação, depois você avalia a pessoa e dá um retorno, né? E na área de audição é ainda mais fácil, porque a gente faz essas partes da pergunta, né? Como eu vou saber se a pessoa não tá ouvindo mesmo? Exato. E a gente tem como comprovar, porque a gente vai fazer as perguntas específicas, né? Se teve algum problema, se expôs a algum ruído. Algumas doenças também, elas podem provocar perda de audição na infância, por exemplo, rubéola, meningite. Então, a gente faz uma série de perguntas e aí a gente vai para o exame. A pessoa é colocada numa cabine acústica e aí a gente coloca um fone e dá um apitinho e essa pessoa tem que responder se ouviu ou não. Então, a partir dessa medição, a gente vai traçar um diagnóstico, né? Vai traçar ali o exame e vai poder concluir o quanto essa pessoa está escutando. Olha. Então, é muito legal. A gente tem a medida, a gente explica para o paciente, a gente mostra para ele, fala, olha, aqui é uma perda de audição, por isso, isso e isso. Aqui a sua audição está boa. Então, é uma coisa que a gente pode ver depois que o paciente falou a queixa. É muito legal. Fantástico, fantástico. Ô, Júlia, tem uma pergunta aqui. É assim, o Otávio falou dos vendedores em relação à rouquidão, né? Certo. Assim, eu nunca fiquei rouco, assim, não sei como é que, por quanto tempo isso permanece, a rouquidão de vários dias e tal. Assim, uma coisa que me ajudou muito, né, e ajuda até hoje, foi o fato de fazer aula de canto, né? Então, teoricamente, assim, me deu uma consciência vocal do que eu posso ou não fazer com a minha voz relacionada ao canto, né? Eu nunca fui numa fono e tal para ter um diagnóstico mais preciso. No caso das pessoas que não tem uma vivência musical, que ajuda bastante, você pega uma pessoa leiga que não entende muito, como é que a fono
faz a pessoa, no caso, tá com problema de rouquidão ou então cansaço vocal devido ao trabalho, Sim. como é que a fono faz ela ter essa consciência vocal para ela entender o que é bom para ela, como ela deve proceder em relação ao falar, de repente a impostação correta para não ter essa rouquidão? Como é que vocês procedem sobre isso? Certo. Bom, tem duas vias, né, para isso acontecer. Uma via é a pessoa chegar diretamente ao fonoaudiólogo e dizer: eu estou ficando rouco. E outra via seria a gente, nós, os profissionais fonoaudiólogos, irem em escolas, dar palestras, gravar vídeos, divulgar essas informações chegarem a essas pessoas e elas virem nos procurar, né? No caso de alguém que chega falando que está rouco, geralmente ou vai no médico, no otorrino, ou vai na fono. Se for no médico, para nós é até mais fácil, porque o médico ele pode fazer um exame que vai ver a sua garganta, onde tem as famosas cordas vocais, né? Que nós chamamos de pregas vocais, e vai ver se tem algum problema físico nelas, anatômico. Se elas estão certinhas, se tem algum calo, né, entre aspas, vocal, que seria o nódulo na prega vocal, que ele pode causar essa rouquidão. E aí, dependendo do que ele disser para o paciente, ele pode encaminhar para fono. Se ele tiver um probleminha ali, um calo, um nódulo, a fono já vai saber o diagnóstico. Isso é melhor, porque quando a pessoa chega para a gente vai encaminhar de qualquer jeito para o médico. Sim. Porque é preciso saber se tem alguma alteração na prega vocal para a gente poder tratar. Porque uma alteração é diferente da outra no tipo de tratamento, né? No tipo de terapia que a gente vai fazer com essa pessoa. Bom, então vamos no caso mais fácil para a fono. Se a pessoa já vem do médico e não tem nenhuma alteração nessa prega vocal, a gente vai fazer as perguntinhas. Então, você fala muito alto? Por quanto tempo você fala em seguida? Você esforça muito a sua voz? Qual é a sua profissão? É a principal pergunta, né? Porque se for professor, a gente já sabe que usa muita voz. Cantor também, locutor. Então, qual a profissão dessa pessoa? Qual a demanda vocal dessa pessoa? Então, nesse caso, se ela falar, olha, eu sou um professor do ensino fundamental, do ensino infantil, eu grito com as crianças o dia todo. Eu chego em casa, eu tenho um filho pequeno e ele faz bagunça e eu grito também em casa. Então você vê que essa pessoa tá estressando muito ali, né? A garganta dela. Sim. Então, aí a gente vai orientar. Vai primeiro descobrir essa causa, né? O que tá acontecendo, para ele esforçar tanto a voz. E vai começar um processo de conscientização. Olha, se você continuar fazendo esse abuso vocal, pode ser que você venha a ter uma alteração. A pessoa ela não tem agora um problema na prega vocal, mas com esse abuso, com esse esforço, ela pode vir a ter um nódulo, porque o nódulo na prega vocal é justamente isso. O que acontece quando a gente fala? O ar, a gente tem que respirar, o ar do pulmão, ele vai passar pelas pregas vocais, que são formato de V, assim, mais ou menos, para vocês imaginarem, e elas vão vibrar muito rápido. E se você esforça muito a voz, ao invés de vibrar ali, tranquilo, num tom de voz normal, ela vai vibrar com muita força. Isso vai gerar um atrito em uma prega vocal e na outra também. Então elas vão se atritar com muita força. E esse atrito pode gerar uma lesão. E essa lesão é o nódulo vocal. E aí a pessoa vai começar a fazer assim... Nossa. E aí ela vai começar a ficar rouca, porque ela tá usando muito. E tem algo ali na prega vocal dela que não deixa a prega vocal se movimentar direito, vibrar direito, fechar bonitinha pra gente poder falar. Então, quando ela não tinha nenhuma alteração, ela não cuidou, não seguiu a orientação de um profissional ou não sabia, e se tornou algo como uma lesão, né? Que é um pouquinho mais difícil na hora de tratar. Tem tratamento médico, mas assim,
o que ajuda mesmo é a fonoterapia, porque a gente, desse processo de conscientização, de não tentar esforçar a voz, procurar uma posição melhor para falar, outras estratégias para chamar atenção, né? No caso de professores de criança, tem aqueles professores que ficam em silêncio e começam a estalar os dedos, porque as crianças começam a perceber que tem alguma coisa diferente. Tem uns que pega a régua e bate na lousa, assim. Pá! É melhor que dar um grito, né, gente? Isso. E aí, nesse caso, no começo é muito difícil, né, para a pessoa perder esse hábito. Mas com o tempo a gente vai fazendo a terapia. A fono, ela vai ensinar exercícios para que ajude até mesmo a diminuir esse nódulo. E a pessoa perder um pouco dessa rouquidão. Então a gente passa uma lista de hábitos saudáveis, hidratar muito, tomar muita água, porque faz bem, né? Hidratação ao corpo como um todo. E na prega vocal também, porque a gente precisa. Mas isso, sim, cada caso é um caso. Então, não adianta eu passar um exercício, às vezes, generalista para uma pessoa que talvez pode não ajudar em outro caso, né? A gente tem que fazer uma avaliação pessoal. Para cada um é de um jeitinho especial, né? Foi como você disse, né? A gente precisa ter essa informação para aí cada um procurar, né, a fonoaudióloga para entender ali caso a caso, né? Sim, e é muito importante a gente não deixar passar isso, porque às vezes você fala, eu tô rouco, às vezes eu acordo rouco, depois no final da tarde passou, mas por que você tá acordando rouco? O que aconteceu para ficar desse jeito? Será mesmo que no futuro não vai ter algum problema? Pois é. Então essa é a importância, né, da gente ter essa prevenção, essa informação chegar nas pessoas para que evite riscos maiores, né, no futuro. Perfeito. Então, nossos amigos aí, professores, vendedores, podcasters, locutores, vão procurar a fonoaudióloga mais próxima aí e fazer a prevenção, né? Chegar lá todo detonado. Aí... Sim, cuidem da voz, porque nós não fazemos milagre. Exatamente. Isso, verdade. Chega lá para remediar e é complicado. Sim, a gente ajuda muito, né? Mas precisamos da ajuda de vocês também. É verdade. Bom, agora a gente vai para a nossa próxima pergunta aqui, que é sobre o falar em público e também, para quem está nos ouvindo, de repente tem um podcaster nos ouvindo aí, é sobre gravar podcast também, que envolve a fala, envolve a desenvoltura. Como que a fonoaudiologia pode ajudar nisso, Júlia? Além dessa questão de voz, porque vai ser importante você saber como que é essa entonação. Então, o que é entonação? Eu tô aqui conversando com vocês e parece até que eu tô vendo vocês, é uma coisa mais, chega a ser íntima, é legal, é bem comunicativa e tal, mas por quê? Se eu estiver falando num tom monótono, assim, desse jeito, se eu não variar a minha velocidade, a minha fala, a minha entonação, vai ficar muito chato para quem tá me ouvindo, ninguém vai prestar atenção, não vai ser cativante, minha comunicação não vai ser efetiva. Então tem muita diferença eu alongar algumas palavras, eu mudar essa entonação, às vezes eu deixo mais fina, às vezes eu deixo mais grave. Então, tudo isso é muito importante, né? E a fono pode te ajudar com essas estratégias de comunicação. Olha só. Então, vamos... a gente nunca para pensar nisso, né? Pois é. Pois é. Você não vai falar pois é, porque isso demonstra que você não está interessado nem um pouco, né? E a intenção da boa comunicação é você ser persuasivo, você cativar o seu público. Então, você tem que saber algumas técnicas que vão te ajudar a prender a atenção do seu público. Opa, olha, vamos ouvir então, Otávio? Vamos ouvir. Papel e caneta agora, por favor, gente. Agora, Sim, vamos anotar. Então, a gente tem alguns princípios básicos da oratória. Isso a gente não aprende profundamente na faculdade, na universidade. Eu gosto muito dessa área. Então, eu mesma fui atrás de algo mais técnico, mais teórico, para poder passar para vocês. Então, a boa comunicação, você tem a oratória,
que é o jeito que você está falando. E para isso, a gente tem 3 pilares básicos da oratória. O primeiro seria o conteúdo. Então, para você que está falando em público, quer uma boa comunicação, você tem que preparar o seu conteúdo com antecedência. Não ia adiantar eu chegar aqui e ser pega de surpresa com alguma pergunta, esquecer uma área da fono, esquecer alguma coisa que a fono faz. Isso não seria uma comunicação efetiva, né? Não estaria chegando a informação que precisaria ser passada para vocês do jeito certo. Então eu me preparei com antecedência, eu estudei, eu criei um roteiro e eu organizei as minhas ideias. Então essa parte do conteúdo é primordial. É o primeiro pilar de uma boa oratória. O segundo pilar é a expressão corporal. Bom, vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui gesticulando como se eu estivesse apresentando para uma plateia. Isso, olha. Isso. E isso acompanha muito a nossa voz, porque é uma linguagem não verbal, né? A gente utiliza esse gesto. É mais uma questão de contato visual, você manter contato visual com o seu público, manter uma postura adequada, andar um pouco para visualizar melhor com quem você está falando, ter expressões faciais, porque às vezes tem alguém lá de longe, não está entendendo muito bem, mas ele olha para o seu rosto e fala, ela está falando alguma coisa feliz. Ela tá surpresa com alguma coisa. Isso também é um jeito de comunicação. Então é muito importante a gente prestar atenção na expressão corporal, porque ela tem que estar em harmonia com a nossa fala. Não adianta eu estar falando de uma coisa muito feliz, muito animada, e eu tá dura no palco, tá dura na frente de alguém. Isso daí era uma dificuldade minha, viu? Eu aprendi na marra, né? A ter que fazer palestra para a equipe. E na igreja também, o pastor pegou e falou, vai Otávio, o púlpito é seu. Jogou eu lá no púlpito. A igreja é uma benção, né, cara? Não, pra essas coisas, realmente, Verdade. O pouco que sei, aprendi na igreja e nesse outro trabalho também. E me ajudou muito, porque eu sempre fui muito tímido, eu sempre fui a pessoa, assim, do backstage, né? Eu gostava de fazer, eu gostava de inventar, gosto, né, de fazer, de inventar, mas eu nunca queria me aparecer, nunca queria me expor à frente ali, né? E não teve jeito, nessa época aí, o pessoal, o gerente falou, não, você montou a apresentação pra mim, mas é você que vai falar, vai, te vira aí. E o pastor também. E eu tinha essa dificuldade, que eu falava, mas eu não tinha esse gesto, né? E aí eu sentia que a galera ficava desinteressada, né? Aí, devagar, eu fui aprendendo que tem que andar, tem que não fixar o olho em uma pessoa só, senão você mata aquela pessoa na plateia, né? Você tem que ficar correndo o olho. Isso. Você mata, você acaba com a pessoa. Tem que ficar correndo o olho, andar, mexer os braços, né? Sim. Pra justamente ter essa conexão que você falou, né? Isso daí é bem interessante mesmo. É muito interessante porque hoje eu me sinto assim muito orgulhosa de poder estar participando de algo nesse nível, porque lá atrás, no começo da minha adolescência, na minha infância, eu era a garota que não pedia um pão na padaria. Meus pais, eu olhava para meus pais e eles tinham que pedir o pão, porque eu travava. Eu travava no mercado, eu travava na padaria, eu travava para conhecer alguém. E eu tinha vontade de sumir, eu tinha vontade de chorar. E às vezes eu chorava, porque eu falava, eu quero me comunicar, mas eu não consigo. Sim. Eu não consigo perder essa timidez. Eu não tenho capacidade. E aí você começa a pensar negativo. Exato. Aí você, por exemplo, tem um projeto legal, você fala, cara, eu não vou conseguir porque eu não sou comunicativo. E aí veio a universidade. Porque ou você apresenta o trabalho, ou você apresenta. É outro lugar também pra acabar com tudo isso, né? Acabar com toda a timidez, acaba. Né? Tá todo mundo na mesma situação. Tá todo mundo com vergonha. E você tem que achar um jeito pra tirar uma nota boa e passar de ano. Exato. Né? Então, eu mesma comecei a fazer algumas estratégias, assim. Então, eu olhava para a janela, que ficava no fundo da sala,
e parecia que eu tava olhando para as pessoas. Então eu olhava para a janela, olhava um pouco para alguém que me desse segurança, que eu conhecesse, uma amiga, ou alguém que eu soubesse que estaria prestando atenção em mim. E olhava para o professor, porque para professor eu não tinha muito medo de falar, eu tinha mais medo de ser julgada, de falar alguma coisa errada, de alguém rir, porque por várias questões, assim, já sofri bullying na infância, né? Então você tem aquele trauma, meu Deus, alguém vai reparar que eu falei errado, e se alguém zoar que eu gaguejei. Mas, gente, essas coisas são normais, elas acontecem. E tem gente que passa por situações muito piores. Exato. E aí você vai se adequando, né? Você fala, não, tá tudo bem, você se preparou, você tem um conteúdo. E aí, às vezes, você dá aquela enrolada. Eu aprendi a dar uma enrolada, assim, desculpa se algum professor meu estiver ouvindo isso, mas você aprende a mostrar que você é confiante. Não, eu domino esse assunto. Mesmo que você fale alguma coisinha errada, mas você estudou, você tá preparado, você vai conseguir. E aí você começa a se soltar um pouco mais. E na primeira vez que eu atendi um paciente, sabe, eu pensava nessas coisas, falava, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí, no primeiro dia de estágio, o seu grupo de estágio tá ali com você, né? E todo mundo, ai meu Deus, quem que vai chamar o paciente primeiro? Com aquela voz trêmula. Ai, tô passando mal. Ai, tô com falta de ar. Aí eu não vou chamar, vai você. E aí eu decidi na frente, eu falei, não, eu vou enfrentar meu medo. Olha! Fui lá na frente, aquela sala de espera lotada, eu falei, gente, eu não faço ideia de quem que vai levantar dali que é meu paciente. Se eu pegar o paciente errado, mas vamos na fé. E aí eu peguei, chamei seu fulano de tal, de não sei o quê, e todo mundo olhou pra mim e falou, nossa, parece que ela já é craque nisso, já faz há muito tempo. Doutorada. Será que é a professora que tá falando? E aí você, cada vez que você chama um paciente, você perde um pouquinho o medo, você vai com menos frio na barriga. Então é uma questão de se preparar mesmo, você ter conhecimento dessas técnicas ajuda muito. E o legal é que a faculdade tratou você primeiro, né, Lúlia? Olha só. Sim, tá nossa, vendo? foi um ganho muito grande. Além de tudo que eu pude aprender, o mais importante pra mim foi conseguir me comunicar. Hoje eu consigo pedir um pão na padaria, gente. Olha que bom, tá vendo? Vitória. Fico bem feliz. Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho depois dessa conversa. Isso. Primeiro pilar que eu abordei foi o conteúdo. Então você prepara seu conteúdo antes, cria um roteiro, se organiza e vai preparado para isso. O segundo pilar foi a expressão corporal. Então lembre, não fique travado se você estiver falando de algo animado. Você precisa mostrar isso através de seus gestos. E o terceiro, óbvio, a expressão vocal, que é o mais importante. O uso da voz, do nosso instrumento, que é a voz que vai fazer essa ponte entre o comunicador, que é você, e o seu público. E para isso, você pode usar algumas estratégias bem legais, que seria o quê? O ritmo da sua fala, que seja confortável para você. Esse é meu ritmo confortável. É o jeito que eu falo com a minha família, com os meus amigos, que eu tô falando com vocês. Às vezes para alguém pode ser um pouco rápido, às vezes não, mas para mim está bom. E o importante é você ir variando os tons, fazendo esses alongamentos de palavras onde você quer dar ênfase. Então, vocês podem ver que às vezes em algumas palavras eu falo mais fino, falo mais devagar. Então, tudo isso é para dar ênfase naquilo que eu tô comunicando para vocês. Sim. E além disso, é muito importante você ter uma pausa. Porque não adianta falar, que a pessoa não vai absorver todo esse conteúdo. A pessoa começa, eu acho que desliga, né? Sim, você perde a conexão atenção com aquilo que você tá falando. E o público perde a conexão, porque, nossa, nem entendi direito o que ela falou e ela já tá falando outra coisa. Sim. Então é importante dar essa pausa. A gente teve um episódio até engraçado, que a gente gravou com o Netinho Maia, e ele era acostumado a fazer vídeo pro YouTube. Então no vídeo do YouTube é metralhadora.
liga a câmera, e ele falou que não tinha quem editasse pra ele, né? E ele ligava a câmera pra não precisar editar e falava e tchau. Nossa. Aí ele mudou pro stand-up, né? Pra frente de um palco, com gente. E na primeira vez que ele foi se apresentar, ele ligou a metralhadora. E o pessoal ia dar risada e não conseguia, porque ele já tava em outra piada e tal, né? Ele falou que teve que aprender isso na raça. Eu falei, ué, meu pessoal não tá rindo. Aí explicaram pra ele. A gente queria rir, mas você não dava tempo da gente rir. Nossa. É verdade, você tem que ir observando, né? Uma coisa boa desse contato visual que eu tinha citado na parte de expressão corporal é você olhar o que seu público tá achando, né? Sim. Se ele mudou ali de posição, deve estar doendo, tá cansado. Ou se as pessoas estão com um olhar fixo, se elas estão interessadas. Tudo isso dá pra gente perceber quando tá falando com alguém. Dá até pra perceber se o ambiente tá bom pra elas. Por exemplo, se tá muito calor, se tá muito frio. Você consegue ver, né? Do mesmo jeito que pra gente, a gente tem que usar esses pilares, é a mesma coisa de observar uma pessoa que você tá se comunicando, né? Como que ela tá se comportando na sua frente? Qual que é a postura dela? Ela tá com a mão na bochecha, assim, segurando a cabeça, tá cansada? Ela encostou na cadeira? Ou ela tá atenta pro que você tá falando? Boa. E aí, além disso, né, você falar no seu ritmo confortável, variar o tom, ter essas pausas, é importante você prestar atenção na sua pronúncia. Ela ser uma pronúncia correta, clara, porque não adianta, por exemplo, você falar muito rápido, não ter tempo para respirar, e aí a pessoa não consegue entender o que você tá falando, e aí a sua pronúncia começa a ficar errada porque você não tá, sabe? É verdade. E aí a pessoa vai ficar com uma cara, gente, vocês estão ouvindo o que essa louca tá falando? É verdade. Porque a pronúncia é tudo, né? Além de tudo isso, você tem que falar de uma forma clara para que as pessoas te entendam. E aí, nesse meio, é importante também evitar alguns vícios de linguagem, né? Alguns maneirismos que a gente pode ter, a não ser que seja proposital, no momento de descontração ou para falar alguma coisa. Alguns momentos aqui eu já falei, ai, cara, nossa, vai ser difícil, mas porque era uma visão da minha vida, de uma vivência minha que eu estava contando para vocês. Sim. Não é eu falar assim, tipo assim, a fonoaudiologia, ela tem 12 áreas. Tipo, é complicado, tipo. Tipo assim, né? Então, é sempre bom evitar esses vícios que a gente tem na linguagem, né? Se preparar antes para que isso não ocorra, porque às vezes pode ser engraçado, mas às vezes a pessoa não vai dar a credibilidade que você deveria ter, sabe? E muitas vezes no caso do podcast, a pessoa até sai fora do podcast, né? Sim, porque começa a ficar uma coisa muito informal, muito... não quero ouvir isso, não vai acrescentar. Né? Então, tem que tomar cuidado. Não, muito, muito excelente, Júlia. Você estava falando, né, do lance da expressão vocal, e eu imaginando aqui que, no caso nosso, né, do podcast... Você deve ter percebido que ficou algumas lacunas aí, né, de áudio, mas na edição cai tudo. Na edição parece que a gente, entendeu? Fala. Dinâmico, né? Dinâmico. Todo mundo é profissional, né? Sim, exatamente. Mas esse daí da edição vai ser um outro episódio. Bom, gente, então... Esses 3 pilares, a gente tendo em mente isso, um pouquinho de cada coisa, é já um começo para você ter essa comunicação efetiva, para você cativar seu público, passar a mensagem que você deseja e que isso seja útil, né, para quem tá te ouvindo. Então, dessa parte, o que eu tinha para falar é isso. Nossa, muito bom, Júlia. Vamos para a nossa próxima pergunta aqui. Com que frequência recomenda-se a ir a um fonoaudiólogo, Júlia? No meu sonho, seria que todos fossem em algum momento da vida.
né? O meu sonho seria esse, que infelizmente as pessoas não chegassem no fonoaudiólogo só quando tivessem algum problema, só quando parassem de escutar, só quando tiverem dificuldades para se alimentar, enfim, né? Não trouxesse esses problemas tão tardiamente. Então, o que eu indico é que no caso de você perceber qualquer alteração que te incomode, que principalmente faça parte dessa questão de audição, de fala, de alimentação, que você procure pelo menos um médico, ou que vá num fonoaudiólogo, se você escutou até aqui, e se você prestou atenção em cada área que o fonoaudiólogo atua, e percebeu que tem alguma coisa diferente, que alguma coisa pode ser melhorada na sua vida, eu indicaria você procurar um profissional da fonoaudiologia. Porque a gente tá aqui em todos os momentos, né? Como eu disse, do bebê, da criança, o adolescente, o adulto, o idoso. E traz uma qualidade de vida muito grande você procurar um atendimento. Então, a frequência, assim, é uma pergunta muito aberta, né? Depende, com qual frequência vocês, Vinícius e Otávio, iriam a um fonoaudiólogo? Então, perguntem para vocês. Verdade. Sim. Eu só não fui, eu vou falar o porquê que eu não fui. Eu só não fui porque eu tô esperando a Júlia atender. Essa é uma boa resposta. É por isso, né? Porque a gente tem que valorizar os amigos aí, então... Eu já fui uma vez, ó, pra Júlia ver que eu já fiz a lição de casa, eu fui uma vez que eu tava... Só que aí diagnosticou que realmente era alergia, porque eu tinha uma tosse, assim, seca, e o médico, né, os médicos, né, que eu fui em vários médicos, eles começaram a desconfiar que não era alergia, era tipo tique meu, entendeu? Entendi. Eles começaram a desconfiar que era alguma coisa assim, isso daí não é biológico, né? E me encaminharam e me ajudou bastante. Mesmo depois descobriu que eu tinha alergia mesmo, eu tomei várias injeções, né, pra dar uma reduzida, mas me ajudou muito, porque ela me ensinou a dar uma controlada nesse lance da garganta ficar toda hora, ficava, né? Hoje, graças a Deus, tá mais tranquilo. Ficar toda hora ressecada, parece que ela gruda uma na outra, assim. É, né? Aquela necessidade de estar pigarreando. Isso, exatamente. E nossa, tem alguma coisa na minha garganta que tá presa, incomodando. Parece que dá vontade de enfiar a mão lá dentro, né? Sim, eu sei bem como é. E realmente a fono, ela pode ajudar com isso, né? E me ajudou muito. Os exercícios que ela passou, eu faço até hoje. Até hoje eu faço. E me ajudou muito mesmo. Agora, esperar o consultório da Júlia agora para ir de novo. Isso, exatamente. Aí a gente volta aqui e começa a falar mais sobre isso. Exatamente. Fazer um marketing. Com certeza. E é muito legal essa questão, por exemplo, é uma coisa tão simples, né? Falar, ai, tô pigarreando, eu vou na fono. Mas gente, é assim mesmo. Que nem tem casos, eu mesma procurei professores meus para me ajudar, porque estudando eu percebi que eu precisava. Então, por exemplo, contar uma experiência pessoal. Eu estava usando aparelho, e já ia fazer 2 anos, e eu não conseguia remover meu aparelho. E é incrível o tanto que a fono ela pode se relacionar com outras profissões. Então a gente atua com médico, nutricionista, enfermeiro, dentista. É muito amplo. E essa parte do dentista me cativou, né? Fala, caramba, fono, né? Tá ali a boca, dentista, tem a ver. Por quê? Aí a gente começou a estudar. A questão do posicionamento dos dentes pode afetar a mastigação, o jeito que você come, pode afetar, de repente, se você tá num tratamento odontológico, ortodôntico, e não consegue remover o aparelho. Às vezes é porque você simplesmente fala e a sua língua tá ali no meio dos dentes. Olha só. E aí você vai precisar da ajuda do fono e do dentista. Esse trabalho interdisciplinar é muito legal. E aí eu procurei professores meus, um professor meu que é dentista de Marília, uma professora minha também que trabalha com a parte da motricidade orofacial, dos músculos, da mastigação.
E eles me ajudaram a levar um diagnóstico para minha dentista e para me ajudar a remover o aparelho. Então foi muito legal poder vivenciar como paciente também. Sim, perfeito. Ô, Júlia, agora como tradição, né, o podcast sempre encerra aqui com uma história engraçada ou inusitada, e eu sei que você deve ter uma preparada aí, não tem? Com certeza, tem uma ótima para vocês. Pode falar. Ah, então tá bom. Já começamos bem. Já começamos indo, é isso que importa. Então vamos lá. No meu primeiro estágio, eu tinha um estágio de linguagem, né? Chama fonética e fonologia, que é a linguagem, né? Por exemplo, o Cebolinha, que fala helado. Sim. Tem esses casos no nosso estágio, né? E aí, você precisa ensinar a criança qual é o jeito certo de pronunciar aquelas palavras. E para isso, a gente tem algumas técnicas. Coloca espelho, mostra a posição da língua em cada letra, mostra a posição da boca naquela letra. E para você fazer isso, tem que ser tudo muito visual para a criança, muito lúdico, na brincadeira, para não ser chato. Sim. E aí, eu utilizava muito da voz, dos gestos, fantoches e tudo mais para atrair a atenção da criança, né? E nesse caso, foi engraçado, porque não foi uma coisa assim, de cara que eu percebi que eu tava com muito problema a ensinar essas crianças. O que começou a acontecer? Eu comecei a falar devagar. Sabe baleiês, gente? No Sim, Nemo? Adore. Acontece. É verdade. Você pode falar baleiês. E eu comecei a falar com os meus pacientes mais devagar, falando assim, para mostrar para eles onde que a minha língua estava batendo, para que eles pudessem entender como eles deveriam falar. Legal. Gente, eu comecei a falar assim em casa. Na casa dos outros, meu Deus. na padaria. Todo mundo ficava olhando pra minha boca. Parecia que todo mundo era meu paciente. Virou um vício. Virou um vício. Eu não Meu tinha noção Deus. que eu tava falando baleiês em todo lugar que eu ia. E aí a minha mãe começou a me olhar estranho dentro de casa, né? Ela me olhava assim, eu falava, tá tudo bem? Nossa, isso é impagável, cara. As pérolas da fonoaudiologia. Isso ninguém conta dos estágios. Pois é, olha que maravilha. E aí ela falou, você não acha que você tá falando abrindo a boca demais? Ela me deu um toque muito delicado, né? Minha mãe é muito porque delicada. a pessoa também vai ficar com vergonha de corrigir, né? Isso, de corrigir, verdade. Eu não falaria. Sim, Ela é constrangedor. Ela que tá estudando, né? De repente eu que falo muito rápido, não sei. Sim, e aí foi justo na época que eu tava usando aparelho e tudo mais. Aí eu comecei a reparar que eu sentia minha língua batendo na boca em toda palavra que eu falava. Parecia que ela tava com vida própria, né? Nossa. Eu falei, vou procurar minha professora, né? Aí eu procurei minha professora, a gente fez uns exercícios, ela me avaliou, me ajudou muito. E aí, com o tempo, eu fui começando a ter consciência que eu tinha exagerado muito, eu tava exagerando muito para falar, abrindo muita boca, sendo muito expressiva. Que eu não tava tratando um paciente o dia todo. Exato. Eu não tava ajudando. Ligou a chavinha do tratamento e não desligou, né? Não desliguei mais da terapia. Caramba. E aí, com o tempo, eu fui paciente, né? Eu tive que ficar um tempo na terapia, com professores, estagiários e tudo mais, todo mundo me ajudando a como melhorar minha comunicação, porque você fica no estágio 6 meses. Nossa, então, muito tempo, né? é muito legal você poder ver que ajudou uma criança a falar certinho, Sim. né? Mas você tá falando tudo errado. Mas você saiu falando baleiês. Meu Deus do Que céu. legal. Eu não sei se aconteceu com as minhas amigas, a mesma coisa, mas eu me entreguei tanto no estágio
que eu queria que tudo saísse certo, né? E acabei virando a Dory do Procurando Nemo, gente. Mas hoje tá tudo certo. Hoje não parece mais exagerado. Não, tá. Então voltamos ao normal, é possível. Tá de boa, tá de boa. Senão o pessoal já tinha até desligado já o podcast. Mas é muito legal mesmo. É umas experiências que depois a gente só dá risada, né? E tem que compartilhar com todo mundo mesmo, porque é engraçado. Verdade. Pô, no meu caso aqui no podcast, eu acho que o meu problema, Otávio, eu acho que é mais cerebral mesmo, eu acho. Porque eu já troquei o nome de gente, de convidado aqui, não tá escrito. Nossa, errar o nome, olha. Olha, aí tem que preparar, né? Não, mas o Druk eu preparo. A gente se prepara. O duro é isso, Júlia. Então aí a gente tem que ir na fono, porque a fono também ajuda com memória. Gente, a gente é bombril, né? Tá vendo? O parafuso solto dentro da cabeça dele? Tem. Vamos apertar isso daí. Você ajuda com isso? Eu sou um pouco desprovido de memória. Aceita um desafio. A pauta tá no WhatsApp. A gente tá com o Google Docs aberto, escrito o nome bem grandão aqui. E na frente. Quando a gente vai presencial, imprime a folha, ele fala errado o nome da pessoa. Acontece, gente. É difícil. Eu, como editor, eu até gosto, porque eu deixo tudo isso no final do episódio, né? Ele me sacaneia, Otávio. Só tomem cuidado pra agora que eu falei esse monte de alteração, ninguém começar a achar que tá tudo alterado, porque vai começar a aparecer, hein? Isso, então. Pois é. O pessoal vai começar a avaliar aí, ó. Devagar, gente, devagar. Vai no fonoaudiólogo, é pra vocês, tá? A gente aqui, a Júlia trata a gente, leva a gente pros professores dela. Esquenta a cabeça com a gente, não. Isso. Se tudo der certo daqui... Bom, como teve essa pandemia, né? Esse era meu último ano de faculdade, mas se tudo der certo, dentro de alguns meses ou até mesmo um ano, né? Tô formada e tô por aqui, hein? Olha só, eu vou ser um paciente. Não, e a gente vai gravar de novo. Tá com certeza. Mais que convidada. Nossa, me sinto muito honrada, gente. Não, velho. Pô, hoje foi super legal. Muito bom, muito excelente. Eu anotei aqui o da oratória. Eu achei fantástico. Isso, tá tudo escrito aqui, ó. Bom, mas isso aí, estamos terminando o Voticast. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, mas calma, não fica triste não, porque você ainda pode nos acompanhar lá no Facebook, na página do Araçatuba Facts, onde você vai encontrar todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de tudo que acontece no nosso programa. E também estamos disponíveis no Spotify, onde você pode baixar esse programa e ouvi-lo a hora que você quiser, além do nosso site, podcast.com.br. E para você que está nos ouvindo aí, gostou do programa? O que você achou? Quer mandar aqui um salve pra gente? Mande uma mensagem. Qual que é o e-mail, Otávio? @voticast.com.br. É isso aí, @voticast.com.br. E eu quero aqui agradecer a nossa convidada de hoje, que foi muito, mas muito interessante o programa. Júlia, muito obrigado, viu? Pessoal, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito honrada, adorei participar desse podcast. Achei muito legal poder compartilhar com vocês. Espero que todos tenham gostado. E se vocês quiserem um pouco mais de informação sobre comunicação, sobre música, fonoaudiologia, eu vou deixar meu Instagram para eles poderem publicar também. E vou falar aqui para você que não está tendo acesso à publicação, é @Giulia_Scaranello. E também tem o meu Instagram profissional, que é @violinista.giuliascaranello, com L só, viu, pessoal? E lá eu vou estar compartilhando muita coisa sobre música, fonoaudiologia, comunicação e tudo nos stories para vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez e espero que tenha uma próxima por aí. Já tá convidada a Júlia, já. Com certeza. Vou ficar na guarda, então. É um assunto que não tem fim, né? É muito bom falar de voz, falar de ritmo. Eu já até pensei em várias pautas aqui, edição, com voz. Então, tudo. Esse programa, né? Já me abriu o cérebro aqui. É verdade, dá pra abordar bastante conteúdo relacionado à voz, porque é uma coisa que não tem fim, né? Exato. A voz tá com a gente desde quando a gente nasce até quando a gente morre. Exatamente. Então,
podemos falar sobre tudo. Muito bom. E eu também quero agradecer a Júlia aqui pela generosidade de compartilhar o seu conhecimento com a gente, o seu tempo, né? Muito obrigado, viu, Júlia? E já tá convidadíssima já para a próxima. E para você aí que tá ouvindo a gente no Spotify ou outro agregador, vai lá no nosso site, vodcast.com.br, e clica lá no link, vai estar os 2 links ali da Júlia, vai lá, curte o Instagram dela, acompanha os stories, que é da hora, eu já tô acompanhando já. E até a próxima segunda-feira, obrigado, Júlia, novamente, e falou! Bom, é isso aí, até a próxima semana. Tchau, pessoal, foi um prazer. Lembra do caso de pacientes que, por exemplo, falam tudo com T, né? Que eu te contei, né, Vinícius? Isso, é verdade, esse é legal. Bem... Nossa, vai ter que ficar para uma próxima esse. Isso, aguarda essa que é interessante. Não, demorou. Eu fiquei curioso, mas eu sou uma pessoa paciente. Não, eu posso contar para você, mas aí você corta. Então tá. Já que a gente tá conversando, foi assim. Podcast.